história é a seguinte, quando nós começamos a trabalhar esse simpósio, quando nós começamos a trabalhar a questão do simpósio, a primeira ideia que nós tivemos foi que deveria ser alguma coisa participativa. Então, os temas que seriam abordados nesse simpósio, nós tivemos a ideia de fazer uma consulta às pessoas interessadas, que são os agricultores, são os produtores, consultores, pessoas envolvidas com certificação. E daí, por meio dessa consulta, nós montamos uma grade para a gente estar trabalhando então o simpósio. E na época, seria mais uns 4 meses mais ou menos, nós tivemos uma reunião lá na sede de Maflora em Piracicaba. Em Maflora, Associação 4C e Agronômico. E nesse dia eu gravei uma coisa que nós chamamos de um vídeo convite. Então esse vídeo convite, na verdade, eu gravei um vídeo chamando o pessoal para vir participar lá na comunidade de Abirus, para colocar o que achava que deveria contar num simpósio de certificação de café sustentável. E daí nós fizemos uma postagem lá na comunidade de Abirus, e no mesmo dia depois eu passei lá na sede do Café Point, em Piracicaba, falei com a Natália e falei com o Miguel, e daí surgiu também, nós pegamos e colocamos um vídeo lá no Café Point também, que tem um público muito grande também que trabalha com café. Então, para poder aumentar ainda mais o número de pessoas consultadas aí em relação a essa grade. E na mesma hora ele já foi parceiro nosso, e aí surgiu a ideia da Natália. Ela falou: por que a gente não tenta fazer então uma pesquisa junto dos agricultores, dos cafeicultores, usando uma consulta pela internet, né? E aí ela utilizou uma ferramenta na internet que chama Google Docs. Você faz um formulário na internet, isso aí ficou disponível lá no Café Point, você acessar e responder as questões que ela levantou. E daí, na mesma hora, nós na comunidade de manejo do Cabirus, nós fizemos uma convocação também para o nosso grupo lá, a estar respondendo também a pesquisa que a Natália elaborou, né? Então agora que eu queria chamar a Natália para apresentar os resultados dessa consulta, dessa pesquisa que foi feita utilizando esse formulário que foi disponibilizado na internet. Então ela vai apresentar a pesquisa que chama Sustentabilidade na Cafeicultura, o resultado da pesquisa digital realizada pelo Café Point, palestrante Natália Sampaio Vicente Fernandes. A Natália trabalha no Café Point, todo mundo acha que ela é jornalista, mas ela é engenheira agrônoma e vai poder conversar um pouco com a gente. Obrigado, Natália. Obrigada. Bom, boa tarde a todos. Primeiro, eu gostaria de agradecer a presença de vocês e parabenizar toda a equipe pela organização do evento. E é com muita satisfação que eu estou aqui para falar de um tema tão importante na cadeia produtiva do café. Vira A importância do tema não é novidade para ninguém aqui, todos estão aqui buscando a discussão desse tema. O conceito de sustentabilidade já existe há muitos anos, né? Mas desde 20 anos para cá que ele ganhou maior atenção e está sendo mais discutido. Então, a sustentabilidade não é uma simples onda passageira, né? Ela já é uma tendência de mercado e uma realidade irreversível. Mas antes de qualquer coisa, é importante a gente falar qual é o conceito de sustentabilidade. Então, eu não quero voltar muito naquela ser muito repetitiva em relação ao tripé. Eu acredito que os fatores que envolvem sustentabilidade, ambiental, social e econômico, funcionam assim como uma engrenagem. E aí foi falado aqui nas palestras anteriores qual desses 3 focos são mais importantes. Eu acredito que todos têm o mesmo valor
tem a importância de mesmo tamanho, mesmo porque a gente pode reparar que em todas as imagens do tripé é como se fosse um triângulo retângulo, né, que todos têm a mesma medida. Então, dessa forma, a gente já percebeu que os produtores já têm tido uma consciência maior em relação a adequar suas propriedades para as boas práticas e as questões sociais. E aí, dessa forma, a questão ambiental e social está girando. Aí tem o ponto econômico, né, em que eu acredito que toda mudança exige um investimento inicial. E eu acredito que para o negócio ser sustentável, esse investimento, esse custo que sai do bolso do produtor tem que voltar de alguma forma, nem que seja a longo prazo. E se isso não for compensado, significa que o negócio não é sustentável, porque apenas duas engrenagens não giram somente, precisam as três estarem rodando para a engrenagem funcionar. Aí, trabalhando nesse foco, as certificações de café, eu acredito que sejam as principais responsáveis por levantar a bandeira da sustentabilidade e trabalhar junto ao produtor. Então, hoje, os objetivos das certificações são praticamente os mesmos, que é a questão de trabalhar a sustentabilidade, mas com focos um pouco diferentes. Algumas focam mais na manageabilidade, outras boas práticas de produção, questão ambiental, conservação e preservação do meio ambiente, outras com programas mais voltados para pequenos e médios produtores. Então, diante de tantas diferenças, é importante a gente saber como que os produtores veem a questão da sustentabilidade, se eles sabem quais são as funções dessas certificações na cadeia. E aí é por isso que veio a iniciativa de a gente montar um formulário para conseguir ter uma visão de como o produtor avalia essa questão da sustentabilidade e certificação na cadeia. Se eles sabem, se eles têm conhecimento do conceito de sustentabilidade e sabem como ele pode ser aplicado e que retorno que vão obter. Então, nessa pesquisa ficou no ar de 28 de setembro a 24 de outubro, um pouco menos de um mês. E nesse período a gente teve a participação de 50 produtores, sendo que a maior parte foi o estado de Minas Gerais, 66%, seguida dos demais estados, com 11% Espírito Santo, 9% São Paulo e os demais com menores participações. Desses 50 participantes, 66% não são certificados e 32% são certificados. Era um resultado que a gente esperava, visto que a certificação está começando agora e a maior parte dos produtores ainda não são certificados. Aí tem 2%, que no caso dos 50 seria apenas um, que já possui uma certificação e por algum motivo não possui mais. Aí, em relação ao objetivo da sustentabilidade, aqui envolve a resposta de todos os participantes, mesmo os que têm e os que não têm. E é interessante a gente notar que, mesmo que mais de 60% não têm certificação, eles têm consciência de qual é o objetivo da sustentabilidade. Então, 89% responderam que tornar o negócio economicamente rentável, respeitando boas práticas ambientais e sociais, então envolvendo todo o tripé. Aí, em segundo, com 6% apenas conservar e preservar o meio ambiente e com 4% gerar renda para a atividade. Isso mostra que realmente os produtores estão conscientes em relação ao conceito de sustentabilidade. Aí, para confirmar isso, eu coloquei aqui algumas descrições que também fazem parte do formulário de que esses produtores entendem de sustentabilidade. Então, praticar a agricultura explorando de modo sustentável e justo, com atividades economicamente viáveis e ambientalmente corretas, que citou os 3 fatores envolvidos. Uma maneira de se manter a atividade levando em consideração aspectos econômicos, sociais e ambientais. Ter um negócio que seus rendimentos sejam positivos sem causar danos à biodiversidade. E produzir mais com menor impacto ambiental e social, obtendo preço justo a esse compromisso. Isso confirma, então, o conhecimento dos produtores em relação ao conceito.
Aí tem a parte dos consumidores, e que nós fizemos uma pergunta de como esses produtores acham que os consumidores avaliam o tema de sustentabilidade, mesmo porque os produtores também são consumidores, né? E aí 64% acreditam que a valorização é feita através do selo na embalagem mais ações de marketing envolvida. É interessante notar nesse gráfico que o uso da palavra sustentabilidade foi 4% e apenas o selo da certificação 6%. Então são valores muito próximos e que o uso da palavra sustentabilidade pode não significar nada. E o selo tem todo um trabalho envolvido, a certificadora tem o seu valor e eles foram um pouco avaliados como valorização na hora do consumo. Em segundo lugar, ficou o conhecimento de que determinada marca tem exigências. Então, mostra também que aqui a valorização da marca, o trabalho, o conhecimento daquela marca vale mais na hora da aquisição do produto do que o selo da certificação. Então, acho que precisa de um trabalho de marketing em relação às certificadoras para mostrar qual é o trabalho que elas desenvolvem em relação à sustentabilidade. Mesmo porque eu acredito que os produtores podem estar na bomba dos supermercados e muitas vezes o selo de sustentabilidade é confundido com qualidade, né? O produto pode até ter maior qualidade, mas o selo de sustentabilidade não significa que o produto tem uma qualidade superior. Aí, dos que não possuem certificação, tirando ali a resposta de outros, que a maior parte são de produtores que estão se adaptando para certificar o café, 13 dos que não possuem certificação desconhecem os serviços e resultados. Aí eu acho que a gente tem uma lacuna, então, porque os produtores conhecem o conceito, mas desconhecem o trabalho das certificações. A aplicação disso na propriedade de cada um, que benefício que pode trazer, quais são as modificações que terão que ser feitas e tudo mais, todo o trabalho envolvido. Os demais foram por questão, não aderiram por questão de custo muito elevado ou pela dificuldade em se adequar às normas, mas o maior destaque aí mesmo é por desconhecer os resultados e os serviços. Aí, os que possuem certificação, esse é o cenário da participação de cada uma das certificações, tem o destaque de Certifica Minas, depois o selo da UNTES, e aí alguns outros. Na verdade, os que possuem certificação são os 17 produtores, e aí alguns outros que são o selo do Sebrae, da Expresso e Starbucks. Em relação à área de produção, a gente teve o menor número de produtores com mais de 150 hectares, mas desse número, a porcentagem dos que possuem certificação foi maior. Acredito que, de alguma forma, eles estejam sendo beneficiados ou pela questão que envolve custos ou até por maior facilidade de conhecimento do papel da certificação, tem maior acesso à informação em relação ao crime. Aí os que certificaram, por que certificaram? 47% certificaram para conseguir melhores preços e aumentar a rentabilidade da atividade. Eu acho que isso é importante também, que ajuda as certificações a trabalharem com foco na demanda do produtor, mas não perdendo a questão do conceito de envolve social e ambiental, mas que o produtor precisa dessa rentabilidade e eu acredito que pode ser trabalhado de alguma forma para atender essa exigência do consumidor, visto que é o mais valorizado. Aí outros em relação à aprovação de normas ambientais e sociais, redução de custos, com gerenciamento. Aqui eu vou passar 2 slides de vários tópicos que foram avaliados com o que os produtores mais valorizam e o que menos valorizam dentro da questão de sustentabilidade. Então, em fatores relacionados ao mercado, que é garantia de venda, prêmio por qualidade, quantidade, por rastreabilidade, acesso a mercados externos, fundos para
subsidiar custos e redução de custos para grupos. Os que tiveram maior avaliação como muito importante foi garantia de venda e redução de custos para grupos. Mas na soma de realmente o que é mais importante, que tiveram a melhor avaliação foi prêmio por qualidade e prêmio por rastreabilidade. Então, eu acredito que volta ao que foi dito no slide anterior, que o produtor valoriza muito essa questão do prêmio. E o que foi avaliado como menos importante foi o prêmio por quantidade, que tiveram algumas avaliações aí de pouco importante e não importante. Em relação ao suporte, que é reconhecimento do consumidor, apoio ao gerenciamento, assistência técnica, treinamento de funcionários, o que foi melhor avaliado foi o reconhecimento do consumidor, mas na soma foi o apoio ao gerenciamento e o treinamento para funcionários. Eu acredito que isso seja importante porque melhora as atividades na fazenda, com treinamento e capacitação. E o que foi menos importante foi o apoio à gestão de recursos humanos, contratações, entre outros. E aí, em cima disso, acho que as certificações podem trabalhar também com alguns focos. Em relação à satisfação dos consumidores com as certificações que eles obtêm. Aqui a gente tem um resultado que a grande maioria está satisfeito. Mas eu avaliei esse resultado como um sinal de alerta, assim, de atenção. Porque, na verdade, todos querem que os seus clientes fiquem muito satisfeitos. Esse satisfeito pode significar que a qualquer momento, se ele tiver uma proposta melhor, ele pode mudar. A mesma coisa se vocês vão num restaurante, vocês podem ser satisfeitos, mas se vocês conhecem uma coisa que é melhor, vocês podem mudar com muita facilidade. Então, eu acho que precisa ser desenvolvido algum trabalho para que realmente essa satisfação não possa aumentar. E aí a gente tem também 4 que estão muito insatisfeitos. Então, também tem algum problema. Eu não sei se as certificações fazem um trabalho junto ao produtor para ver como está o andamento do processo, a satisfação em relação a isso. Mas seria interessante descobrir por que estão muito insatisfeitos. Em relação a aderir mais de uma certificação, na verdade, de todos os certificados, mais de 33% possuem mais de uma certificação. E aí nós colocamos uma pergunta, se pretende aderir a mais uma certificação, programa de verificação ou não. E aí teve um empate, quase um empate, ganhando o não aderir a uma certificação. Esses que colocaram não, foi por questão de acharem que um selo apenas já trouxe resultado suficiente para o negócio, ou que não tem condições de aderir a mais uma certificação. Mas eu acho também que aqui existe uma lacuna, porque a partir do momento que o produtor aderiu a uma certificação, a segunda seria muito mais fácil, porque os principais requisitos já foram preenchidos na primeira certificação. Acho que poderia ter um processo de equivalência ali para facilitar o caso de aderir a mais de uma certificação. E aí, como conclusão, coloquei alguns slides. Eu acho que o principal é o aprendizado, a questão de educação de todos os envolvidos na cadeia. Eu acho que em todas as atividades a educação é o principal. E tanto os produtores como os consumidores precisam estar conscientes do que é o tema de sustentabilidade, da importância disso para a cadeia, e eles precisam falar a mesma língua, porque não adianta o produtor se preocupar com sustentabilidade, investir nisso, enquanto o consumidor do supermercado não valoriza o selo ou valoriza achando que é um selo de qualidade. Eu acho que pode ser feito um trabalho em relação às certificações, para, não sei se do supermercado mesmo, mas para mostrar esse conceito e o trabalho de cada uma das certificações com focos diferentes. A outra questão é a aplicação da teoria na prática. Acho que muitos produtores deixam de
aderir às certificações por não conhecerem realmente o que isso pode mudar na propriedade. Porque a gente viu que todos sabem a sustentabilidade, 89% sabem, e o que a gente teve de discrição estava bem dentro do conceito mesmo. Mas na hora de aderir à certificação não desconhecem ou desconhecem os serviços. Então, acho que também falta um trabalho para mostrar o que teria que ser mudado na propriedade, quais os requisitos e até uma questão de mostrar os custos, como ele conseguiria um retorno após as mudanças, mesmo que no longo prazo. Outra questão é a comunicação, de levar informação a esses produtores. Acho que já tem um trabalho sendo bastante desenvolvido em relação a isso, até por meio da internet, mas os pequenos produtores, que é o que tem mais dificuldade de informação, continuam fora dessa por ter menor acesso à internet. Então, acho que as certificações ou até o governo ou produtores podem desenvolver algumas estratégias de marketing e promoção do papel das certificações e levar isso a todos os envolvidos da cadeia, porque eu acho que falta um pouco desse compartilhamento de informações. Em penúltimo, eu coloquei a questão das equivalências, porque a gente percebeu que todo mundo, os produtores já costumam ter bastante dificuldade nessa questão de desembolsar um dinheiro para investir na questão das certificações, porque os custos são elevados e o retorno não é no curto prazo. E eu acho que a diferença entre todos os requisitos exigidos não são tão grandes, e aí precisaria avaliar qual o retorno disso e ter um critério de equivalência entre as certificações para facilitar para o produtor aderir às outras certificações. E aí entra na questão anterior, de ser divulgado, que não adianta ter equivalência, mas os produtores não terem conhecimento do que precisa ser feito para eles conseguirem essa segunda certificação de um modo mais prático e fácil. E a terceira questão da satisfação, que eles estão satisfeitos, isso significa que eles acreditam que o negócio está sustentável, mas tem uma lacuna aí que pode ser melhorado de alguma forma. Eu acho que são todos juntos trabalhando em prol do assunto para melhorar essa questão da satisfação. E aí, com aquelas valorizações, eu acho que tanto as certificadoras podem atender melhor os produtores, e quando os consumidores educados valorizarem, esse retorno acaba indo tanto para as certificações e para os produtores. Bom, dessa forma, eu acredito que a gente, de qualquer forma, atinge o objetivo, que é essa questão de disponibilizar as melhores informações que gerem conhecimento para impulsionar o negócio. E eu acho que essa pesquisa teve um resultado muito bom, que deu para a gente avaliar qualitativamente, por não ter sido pelos participantes, né? Acho que mesmo pela dificuldade de acesso à internet. Acho que não nem de acesso, porque o número de produtores que a gente tem acessando o site é muito superior a isso. Mas a questão mesmo de entrar, participar, que aí envolve todo o produtor que já está envolvido há bastante tempo, para ter esse interesse de participar. Mas eu acho que foi um resultado bastante positivo e é importante ter esse compartilhamento de informações entre pesquisa, os produtores, para que possa chegar a isso de forma mais simplificada, e aí é o nosso papel. E é isso, eu queria agradecer pela atenção de vocês e eu estou à disposição para qualquer dúvida.